Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma grande entrevista com um grande mestre, um grande artista. É o Gesser Valzac, que vai conversar com a gente aqui. Obrigado, Gesser, por ter aceito o nosso convite. Está aqui com a gente. Jaime, eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar falando com você. Eu sempre acompanho os seus vídeos, seu canal, gosto bastante, a honra é minha, viu? Sou muito honrado por estar participando. Pessoal, vocês não têm noção o nível que esse rapaz que aqui está tem de pintura, de arte. Gente, é um pulo aqui de entrevista aqui, o que é um grande, na minha opinião, assim, na minha humilde opinião, um grande mestre está conversando com a gente aqui, apesar de ser bem novinho, né? Você tem aí uns 17, 18 anos, não? Eu já tive, viu, Jaime? Já tive e antigamente o pessoal ia fazer aula comigo e falava, nossa, como você é novo. Aí de um tempo para cá ninguém nunca mais falou, eu falei, eu acho que agora eu envelheci, mas estou chegando nos 40. Tá. É só fazer o cavanhaque que você fica novinho de novo. É, Por falar em aula, você dá aula? não, já faz uns 8 anos que eu parei com as Deixa, aulas. deixa eu só ver se eu descubro o motivo. É para você conseguir se dedicar mais às suas obras, para ter mais tempo para você, seria isso? Também, Jaime, mas assim, são vários motivos, né? Primeiro que eu acredito que uma grande parte, não sei uma porcentagem, não vou me arriscar a falar, mas uma grande parte dos artistas, eles geralmente dão aula para completar a parte financeira, porque as vendas às vezes vai, não vai, e a aula é tipo um fixo do artista, onde ele consegue manter um ganho, né? Certo. Mas eu não sei, comigo, assim, eu percebo que as aulas, elas tomam muito tempo do artista, né? E eu percebo que quando o artista ele dá muita aula, claro, acho que não todos, né? Tem grandes professores, mas que eles passam a ter um método de ensinar para facilitar e aquilo acaba deixando o trabalho um pouco mais preso. E eu não queria isso para mim, entendeu? Eu queria trabalhar sem ter barreira nenhuma. E eu acho que a aula, ela limita não só de tempo, mas eu acho que de técnica, eu acho que de estilo, eu acho que de várias coisas. Claro que tem muitos mestres dando aula, só que não o tipo de aula que eu dava, né? Então, por exemplo, eu dava aula para um projeto, eu dava aula para uma senhorinha de 60 anos, para uma criança de 15 anos, criança de 15 anos não, criança de 10 anos, um adolescente e tal, que o intuito não era de aprender verdadeiramente, era de passar as horas tal, e isso já não me fazia mais feliz, entendeu? Então foi uma união de várias coisas e eu falei, não, eu vou deixar de dar aula porque não serve para mim. Eu acho que todo professor de pintura tem esse sentimento, né? De, será que tá na hora de parar? Porque às vezes não te completa, né? Você só faz uma coisa meio que no automático ali e você vê que não tem evolução às vezes do aluno, você vê que não vai chegar a lugar nenhum, só tá entrando uma mensalidade na sua conta. Para a arte em si, para sua carreira como artista, não tá, teoricamente, acrescentando muita coisa, né? Só está complementando a renda, como você falou. Eu acho que todo professor de pintura e de arte, apesar que quem dá aula gosta de dar aula, mas em algum momento fica estafado, fica cansado, começa a pensar nos prós e contras, né? Que você fica às vezes 8 horas na semana dando uma aula e essas 8 horas poderia você estar usando para criar um novo projeto, um novo quadro. Todo professor já passou por isso. Eu já parei de dar aula várias vezes, né? E volto também várias vezes. Eu parei, fico um ano sabático sem dar aula para ninguém, depois eu volto. Aí um aluno me procura, dois, três, quatro. Como é que você encheu? Eu já paro de novo. Então, assim, é sempre assim, é um ciclo, né? Eu acho que você que está em casa aí, que dá aula, sabe mais ou menos o que a gente está falando aqui. Mas, nas atuais situações do que a gente está vivendo, financeiramente falando, tem hora que a gente tem que dar aula sim, né? E é muito bom, né? Às vezes ver um aluno que evoluiu, um aluno que chegou lá e falou assim: olha, hoje eu estou vendendo um quadro aqui, pô, vendi esse quadro por R$ 1.500, por 2.000. Obrigado, professor. Aconteceu já com você? Você já teve algum aluno que já, puf, já está lá em cima, está ganhando uma graninha, tá bem? Então, Jaime, não saberia te falar, diretamente não saberia te falar. Eu tenho pessoas que a gente passa um pouco de conhecimento, troca ideias tal, e essas pessoas eu nem chamo de aluno, é mais amigos mesmo, Sim. sabe? Mas de alunos mesmo,
Tinha alguns grandes talentos, e esses são muito bons da gente ter como aluno, né? Tem aluno que motiva muito o professor, que é muito bom, mas tem aluno que é complicado, né? Muito complicado. Agora, aquela coisa também que você está cansado de saber, né? Tinha aluno que, vamos pintar uma Santa Ceia, mas não sabe nem segurar o pincel, e aí a pessoa acha que você é obrigado a ensinar. Tem muito pepino, né, de dar aula. Tem que saber direcionar, senão Isso, você fica isso maluco. quando não vem, olhando o seu estilo de pintura, quando não vem com um Romero, o abraço do Romero Brito para reproduzir, né? Que você ensina, né? Você vai ensinar o que ali? Pô, cor, aqui é azul, aqui é amarelo. Aqui é laranja, aqui é bolinha, aqui é quadrada, aqui é retângulo. O que você vai ensinar ali? Nada. Mas eu acho que tem grandes artistas que conseguem falar, olha, o que eu ensino é isso, é dessa forma. Se você quiser, Paulo Frade, Maurício Sim. Takiguchi. Então, se você quiser, é isso aqui. Se você não quiser, é outro caminho. Mas eu não consegui colocar esse perfil. Olha, o que eu pinto é isso, se você quiser aprender isso, eu não consegui. Então, a pessoa vinha com revistinha Galeria em Tela e mais um monte de coisa. Flores E, do Douglas Fraschetti. nossa, eu assisti a entrevista dele, nem me fala, ele é muito bom, mas Mas ele deu trabalho pra gente. muito, muito. Rapaz do céu. É, Aprendi o nome das cores por causa dele. ele vê que as alunas vinham com aquelas revistas lá, com aquelas flores. Não tem só ele de flor, não, mas ele era um dos mais que fez sucesso na revista, na Galeria Inteira, em Pintura em Tela da Online Editora. E vem com aquelas revistas lá, aquelas flores que ele que pinta, um escurinho na ponta do pincel, um clarinho na parte de baixo do pincel. Eu não sei fazer isso, não sei nem como faz isso. Porque ele vem acho que da porcelana, da pintura de pano e tal. Tem essa leveza, essa coisa assim. E eu tenho uma pincelada mais brusca, né? Não sei se você mais é empastado, essa coisa mais. Um outro convidado aqui uma vez falou assim: eu ataco a tela, né? Eu ataco a tela. Não sei como que é o seu estilo de pintura. Eu vi alguns empastos que você pôs numa camisa branca aqui, que dá aquela sensação de atacar a tela, assim, que você trabalha com espessura e tal. E aquelas flores, para mim, não dá, velho. Você já conseguiu pintar umas flores daquela? Olha, então, a gente reproduzia, né? Porque reproduzia, mas não faz com a destreza do próprio criador, né? Mas a gente reproduz, né? De alguma forma. Brinca, né? Tenta, né? Vem cá, Jesser. Você é de uma família de artistas, né? Conta um pouquinho pra gente essa história aí. Então, começou lá na Itália, né? Meu bisavô, em Udine, na Itália, acho que é Udine ou Udine, não sei como se pronuncia. Veio para o Brasil, né? E aí, decorando igrejas, aquelas coisas de Pintura de teto? 1920. É, Meu. decoração de igreja, tal, santos. Era escultor também. Aí, meu avô também, os filhos deles, meu avô, meu tio-avô, aí passou para meu pai, passou para meus tios, minhas tias. Eu sou a quarta geração hoje que pinta, né? E 7 artistas da família. Vocês não têm que Mas é fazer de exame geração de. em geração que veio. Vocês não têm que fazer exame de DNA, vocês têm que fazer exame de pigmentação no sangue. Não teve nem, eu não tive nem escolha, não pude nem escolher o que eu queria ser. Que bom, né? É ótimo, é bom, muito bom. É a mesma escola? Ou conforme veio a geração, foi alterando, ou veio ideias mais modernas? Ou segue a Então, mesma escola? isso é bem interessante, porque assim, o mais velho da família, meu avô, né, que ainda é vivo hoje, está com 92 anos, ele meio que ditou o estilo acadêmico, impressionista, as regras, e todo mundo seguiu isso, com exceção de mim, que eu saí fora mesmo, o estilo, o jeito, mas todos tinham um estilo de pintura parecido. Mas aí, eu, como sou mais novo, tenho mais acesso à internet, à técnica, a vídeos e tal, e acabei saindo um pouco do estilo da família. Mas no estilo acadêmico, no estilo realista sempre. Aí eu sinto assim na sua. Antes de falar das suas obras, com quantos anos você pegou o pincel e falou, vou pintar? Eu peguei tarde, com 16 anos. Você acha Eu tarde? peguei tarde, tarde, porque meu avô já pintava, meu tio pintava, minha tia pintava, e eu tinha acesso a isso. Não tinha um acesso direto, porque eu não vivia na casa deles, mas tinha esse acesso. Então, eu acho que eu demorei um pouco, com 16 anos. Tá. E aí, profissionalmente, quando você se sentiu profissional na área, com quantos anos você tinha quando assim, eu vivo disso, eu sou profissional disso?
O Jaime, eu comecei em 1997, fazendo os meus primeiros trabalhinhos, tal. Em 98 eu já me achei que era profissional e não parei mais, entendeu? Tá. Porque na verdade, se a gente pensar na palavra profissional, é aquele que faz aquilo como profissão, e Isso, não é quem exato. faz com excelência, né? Não, não. É Então, aí como que tá. profissão, eu já É, no ano seguinte já me considerei, só fiz isso da vida. perfeitamente. Ó, é aí que tá. As pessoas têm que entender. As pessoas em casa têm que entender uma coisa. Por exemplo, uma pessoa, ela pinta razoavelmente bem, para ela não dizer outra coisa. Uma pessoa que nunca teve um estudo formal na área da pintura, é autodidata, mas pinta razoavelmente bem, mas não evolui. Só que ela ganha dinheiro com aquilo, ela vive há 30 anos pintando aquilo. Ela é profissional. Você pode gostar ou não da pintura dela. Ela é profissional. Profissional na área, vive profissionalmente. Não quer dizer que ela é um grande mestre da pintura. Então tem diferenças de um pintor profissional e um pintor. Tem grandes mestres que nem vende, que nem é profissional, nem trabalha profissionalmente na área, é um grande mestre. É só professor, é só isso, só aquilo. Então, assim, em 98 você já era profissional na área, já vendia suas obras. Já vendia minhas obras, fazia exposição, feira, praça, Olhando o tudo estilo mais. dos seus quadros aqui, ele é muito autoral, tá? Primeira coisa que você olha, você, putz, é autoral. Mas você começou sendo autoral, você começou copiando os grandes mestres barrocos, os grandes mestres renascentistas? Como que você começou mesmo? Ou você copiou, ou trabalhou em estudos? Quando a gente fala cópia, é estudo, né? Da própria família, pai, avô. Então, Jaime, eu não comecei fazendo cópias, eu nunca. Demorou muito para mim ter o um entendimento de quanto é precioso fazer uma cópia de um grande mestre do passado. Eu não tinha esse entendimento e demorou muitos anos para mim ter esse entendimento. Eu pintava de forma comercialmente. Então, por exemplo, meu avô pintava rosas, é muito conhecido por rosas, meu tio pintava casaril, a minha tia pintava flor, tal, e eu pintava algo que eu achava que poderia vender. Então eu também pintava flor, pintava paisagem, pintava rosa, eu ia muito nessa linha de comércio, né? Eu Tá. sei que você tem uma galeria e eu também já tive, e eu não sei se é assim com você, eu sei que você tem um trabalho bem alinhado, né, de índios e tal, mas quando você tem uma galeria, você pinta rosa, chega o cliente lá fala que é paisagem. Aí você pinta rosa e paisagem, chega o cliente e fala que é um no artístico. Aí você pinta rosa, paisagem no artístico, vai o cliente e fala que é natureza morta. Então, comercialmente, a gente abre muito leque, se estende, pinta de tudo um pouco. Eu sempre pintei de tudo um pouco, flor, marinha, natureza morta, casario, paisagem. Meu início foi assim, experimentando um pouco de tudo. Tá. E como que você se abriu para o figurativo é, nesta linha que você está agora? Bom, primeiro que assim, eu sempre tive paixão pelo figurativo. Por quê? Porque é um tema que eu já pinto há 24, 25 anos e parece que eu não domino. Eu não consigo dominar totalmente. Eu não consigo falar, nossa, agora acabou, agora deu para mim. É assim, é uma busca incessável, sabe? Você está sempre ali tentando, sempre melhorando, sempre buscando, buscando. Eu acho que isso é muito legal. Teve uma época da minha vida que eu pintava rosas. E eu peguei uma prática de pintar rosa que eu fazia de cabeça. Eu não precisava de modelo. Eu ia lá, manchava e puxava as pétalas e fazia rosa. Aquilo ficou fácil. Claro, dentro do trabalho que eu tinha, eu achava bom, mas enfim, bom é relativo. Tá. Ficou sem graça, entendeu? E o figurativo, rapaz, é minha paixão. Mas, assim, para chegar até onde estou hoje, eu caminhei muito, né? Eu pintei muito, foram 25 anos tal. Eu pinto esse estilo que eu quis chamar de realismo contemporâneo, né? Tá. Também foi muito difícil chegar numa nomenclatura, porque hoje é muito difícil entender alguma nomenclatura de A gente pintura. não vai dar nome para nossa arte, vai ser nomeado lá na frente. É muito difícil. Então, para mim chegar nisso, eu percorri muitos estilos, muitas coisas, e comecei com figurativo um pouco mais comercial, um pouco mais tipo uma mulher com rosas, uma mulher lendo livro, aquela coisa um pouco mais leve, né? Sem querer passar uma mensagem igual eu tenho feito hoje. Tá. Mas, assim, tive muitas influências de muitos artistas, né? Depois que eu parei de ter influência do meu avô como artista, porque na família
todo mundo tinha o meu avô como o pedestal. Então, a gente Claro. meio que olhava para ele, queria pintar igual ele, todo mundo queria ser igual ele, da família. Depois que eu percebi que existia outros artistas, que existia um mundo lá fora, e comecei a pesquisar tal, eu comecei a ver outros artistas, estudar tal, e me apaixonei assim muito pelo trabalho do Morgan, né? Morgan Whisky, não sei se você conhece, o pessoal conhece. E comecei a trabalhar muito na linha dele. É, eu acho muito importante a gente ter um artista de excelência como o nosso mestre para observar, para aprender, para ver como que ele pinta, ver a técnica. Eu acho importante, mas é só uma opinião minha. E eu tinha isso com o Morgan, né? Então, para mim, ele era o pintor de excelência, eu gostava de como ele fazia e me inspirei muito nele, né? Só que, num determinado ponto, eu me choquei com o trabalho dele. Na verdade, ele fez um comentário numa foto que eu pintei, um quadro que eu pintei, e meio que tipo assim, você copia meu trabalho, né? E aí eu fiquei, na época, chateado, falei, nossa, como é que eu copio, né? Eu tenho ele como mestre, né, cara? Ele... Inspiração. E aí eu falei, não, eu vou desvencilhar isso, vou sair fora. E daquele momento em diante eu falei, não pinto mais igual ele. Aí comecei uma busca estressante, intensa, por o que eu ia fazer, como eu ia fazer e tal. Aí eu cheguei na seguinte ideia, eu falei, olha, eu preciso pintar coisas do meu tempo, porque eu vivo nesse ano, eu preciso pintar esse ano, eu não quero pintar coisas do século passado, quero pintar coisas desse ano. Mas, para mim, a técnica do século passado, século XIX, século XVIII, é a melhor. Então, eu queria unir isso, eu queria continuar com o acadêmico, já com o realismo, mas passar uma mensagem. Foi quando eu comecei a desenvolver esses trabalhos. E assim, na verdade, eu parei, analisei muito. Eu fiquei tipo uns 2 anos meio bloqueado, meio testando e tal. E aí chegou um momento, eu falei assim, olha, eu preciso fazer aquilo que eu faço de melhor, né? O que eu faço de melhor? Eu participei de muitas competições, muito salão de arte e tal. Então, o que eu faço de melhor é os quadros para competição, né? Porque quando eu faço um quadro para competição, já eu não vou lá, cato aquele quadro que eu fiz lá despretensiosamente, falando, vou mandar esse aqui para o salão. Não, eu vou, monto a cena, eu produzo, sabe? E faço para o salão. E aí eu tenho um gosto enorme para fazer isso, porque quando você pega uma encomenda qualquer, você dá o seu máximo. Mas quando você vai competir com outros artistas, esse seu máximo ele dobra, entende? Você não deixa passar, tem uma coisinha ali, mas não passa, entendeu? É competição, você não deixa passar. Então eu dava o meu melhor em excelência em tudo. Então eu falei, então de hoje em diante, todo quadro que eu pintar vai ser como se fosse para um salão. Então todo quadro eu vou dar tudo até ficar o máximo, como se fosse para uma competição do Salão do Arte, que eu já participei, internacional, todo quadro vai ser assim. E foi onde eu comecei a produzir dessa forma. Eu teve um outro entrevistado aqui, você falou uma coisa aí que eu lembrei que teve um outro entrevistado aqui que ele falou, olha, eu frequentei um ateliê de um grande mestre brasileiro do passado e tal, e ele me deu algumas dicas e tal, e ele chegou para mim e falou assim, e ele fazia uns quadros estilo barroco, essas coisas, ele falou assim, você tá pintando quadro para pessoas que já morreram, pinte quadro para as pessoas que estão vivas, que estão vivendo nesse século, não pinte quadro para as pessoas que já se foram. Não sei se você entendeu, ele passou de um estilo bem figurativo, barroco, depois ele começou a fazer uns urbanos, coloridos, com tintas mais jogadas e tal. E é bacana, porque tem muita gente que eu adoro aquele estilo barroco, tal, mas talvez eu não teria na minha sala, né? Talvez eu queria alguma coisa que remetesse ao tempo que eu vivo, né? A alguma coisa que tenha a ver comigo no mundo. E é isso que você fez, né? Você fez essa mudança, né? Tem um quadro que eu tô vendo aqui, eu tô olhando aqui pro lado toda hora, que eu tô vendo suas obras aqui. Que eu acho. Você sabe onde que eu vejo maior maestria no seu trabalho? Você não vai saber aonde que eu vi a maior maestria no seu trabalho aqui. Não sei. Na bandeira do Brasil. Cara, a bandeira do Brasil, o amarelo que você conseguiu fazer aqui com a marca da costura no meio, remete àquele tecido acetinado que tem a bandeira do Brasil, que tem aquele reflexo, que parece que tem um tecido verde por baixo dele.
Meu, não é qualquer um que faz um negócio desse, cara. Fazer esse tecido branco aí, que tá aí atrás de você, pô, é uma coisa, né? Porque isso aí, toda escola acadêmica te ensina a fazer isso. Faz esse amarelo acetinado aqui da bandeira do Brasil aqui, que é muito difícil. Primeiro que o amarelo é bem difícil de trabalhar, né? Uma das cores mais difíceis, porque não tem cobertura, Pigmento, né? o pigmento Os e tal. pigmentos são ruins, né? Meu, ficou fantástico e bem contemporâneo, né? Esses cenários aqui, você falou que cria, né? O que você faz? Você pega uma modelo, fotografa, como é que você faz isso? O processo, ele é assim, simples não. Eu costumo falar que quando eu estou na frente de uma tela em branco, eu já fiz 50% do quadro. Porque antes de começar o quadro, eu já trabalhei muito, né? Tá. Então, parte de uma ideia, que pode ser eu assistindo um filme, ou ouvindo uma música, ou lendo um texto, parte de uma ideia. Né? Às Tá. vezes eu estou ouvindo uma música, tem uma frase na música falando, nossa, já me vem na minha cabeça um monte de coisa, já cato o caderninho, já anoto, e já passo para o computador, e já tenho uma pasta aqui chamada Ideia de Obras. Tá. Então, já vem essa ideia. Apareceu essa ideia, eu vou começar a pensar se vai ser uma mulher, se vai ser um homem, se vai estar nu, se vai estar com roupa, que roupa vai ser, como que vai ser, se vai ser ao ar livre, se vai ser em local fechado, como que vai estar essa luz, luz quente, luz fria, com mais lama, com menos lama, e como que ela vai estar, e começo a fazer um monte de pesquisa, tal. Vou atrás da modelo, contrato a modelo, monto a cena da forma que eu quero, faço a foto e a partir disso eu produzo. Quando você fala faça a foto, você fotografa ou você contrata um fotógrafo? Não, eu fotografo, faço Porque tudo, faço assim, iluminação. existe uma coisa, né? Tem que saber fotografar também, né? Você fez curso de fotografia? Eu não fiz, não fiz. Eu faço muito teste, sabe? É muito interessante. Às vezes você joga uma luz quente sobre a modelo, você joga uma luz fria, muda totalmente o aspecto. Eu faço testes. Eu tenho tipo um manequim de plástico, coloco um manequim de plástico, eu ilumino ele. Se o manequim não tá bom, eu coloco a máquina para disparar, eu mesmo vou lá na frente, fico lá na frente. É uma loucura. Mas aí que você faz umas 200 fotos, né? Você tem ali, você Aí tem depois, possibilidade. quando a modelo chega, na verdade, eu já fiz um monte de coisa. A modelo, eu já sei o jeito que ela vai estar lá. Eu não gosto muito de tomar o tempo da modelo. Tá. Então, quando a modelo chega, eu já sei mais ou menos como vai ser, a cena, a mão, tal, já tenho anotado, já tenho bastante rascunho. Jéssica, seria impossível, né? Porque às vezes a gente assiste alguns filmes de artistas pintando e Hollywood, ele romantiza muito essa coisa do artista, né? Dá a impressão que o artista tem dentro da cabeça dele tudo e que ele não precisa ter referência visual nenhuma. Ele vai na tela e já pinta, já sai uma obra-prima. Seria quase impossível você criar por exemplo, essa da máscara com a bandeira do Brasil aqui, é, criar a mão livre, né, sem nenhuma referência, né? É muito difícil, né? Então, Jaime, aí a gente vai cair naquela mesma ideia que às vezes o pessoal fala assim, eu sou autodidata, É, fala-se muito em autodidata, e eu tenho uma opinião um pouco divergente sobre autodidata. certo. Mas, assim, é somente a minha opinião, não reflete a verdade nada, eu tenho essa opinião hoje e amanhã pode ser que eu não tenha mais. Mas eu acho que não existe mais ninguém autodidata, entendeu? Porque o aprendizado, ele é constante, você sai na rua, você está aprendendo, você vê um vídeo, você está aprendendo. Então, dentro da gente, a gente vai absorvendo muita informação. Mas eu, Porque, para mim, não, a aula não é só você sentar do lado de um professor e pegar o pincel, o professor pegar na sua mão e te ajudar, não. Sabe, tá. é muita coisa, é muita informação. Mas assim, eu acho, minha opinião, vamos lá. Eu acho que a palavra autodidata significa aquela pessoa que aprende sozinho, mas não que não existam referências que ela possa ver. Por exemplo, eu vi um vídeo na internet de você pintando, aprendi como é que faz o tecido da bandeira do Brasil. Você estava lá, pintou no Speed Paint, e eu vi você fazendo a bandeira do Brasil, e eu aprendi a fazer aquela bandeira. Eu aprendi, vendo você pintar. Eu fui autodidata porque, sem nenhuma instrução de externa, um professor falando diretamente para mim, ou num curso direto para mim, eu aprendi. Eu, na minha opinião, eu acho que isso é autodidata. Aquela pessoa que aprende do nada é osmose, né? Então a pessoa aprendeu por osmose, é meio que toque mágico. Ela aprendeu com um toque mágico, pronto. Não, o autodidata é aquele que, na minha opinião, tá? Eu aprendi a dirigir vendo uma pessoa dirigir. Ninguém catou, ó, engata a primeira, engata a segunda. Eu olhava o motorista de ônibus e via ele engatava as marchas, fui catei um carro e fiz a mesma coisa e aprendi.
Isso é autodidata. Mas referência visual, referência, você não consegue viver sem referência, sem você procurar, né? Uma pessoa que tem 1000 livros e leu 1000 livros e aprendeu medicina com 1000 livros, na minha opinião, conseguiu ser especialista naquela área sendo autodidata, sem frequentar uma carreira científica, né? Um curso científico. O que é o curso científico? É a faculdade, escola, curso técnico e tal. Aí já não é mais autodidata. E tem uns caras que aprendem só de cheirar, é osmose, né? Tipo, é mais ou menos isso. Eu estou falando assim em relação a essa obra que você fez, que assim, é impossível viver sem referência, mas é que tá. Você tem uma cartela de referências na sua cabeça. Mas hoje, se eu te desse uma tela em branco, é muito difícil você, sem buscar referências, só numa tela em branco, conseguir chegar nesse grau de qualidade, né? Tem que ter as referências, tem que montar todo esse projeto, né? Eu acho que sim, porque eu acho que mesmo os artistas do passado, de uma forma ou de outra, eles tinham essa referência, né? Tinham. Por Então, isso. quando eu vou em museu, eu fico olhando e falo, cara, não existia fotografia, como que ele fez essas 20 pessoas, cada um fazendo uma coisa, pegando na arma e não sei o que lá. E eu falo, gente, aquilo lá era artista, nós não, nós somos muito fracos perto deles. Mas eles tinham a referência, eles desenhavam um por um e faziam de alguma forma. Eu acho que é constante, não tem como, né? Uma vez eu vi um filme, um cara tava pintando um rei, só que quem tava posando lá não era o rei, era um dublê lá, um sósia. Quando chegava no finalmente, que era o rosto do rei, aí o rei ficava lá umas 2, 3 horas, o cara pegava os principais traços e fazia o rei. Então acho que eles contratavam alguém para ficar posando lá na posição do rei durante 20 dias, um mês, 2 meses, e depois, com a roupa do rei, depois vinha e colocava a cabeça dele lá no corpinho. Eu acho que funcionava assim, né? Não é possível que o monarca ia ficar lá parado. Outra coisa, você vê às vezes alguns quadros antigos, tipo um cavalo correndo. Não existia fotografia. Ele tem que entender muito como que ele vai congelar aquele momento para saber como que é todo, sabe? É Exatamente. incrível. O Tanto é pessoal que fez coisas que tinha, a gente não faz hoje. tinha grandes renascentistas, como eles não tinham acesso a talvez animais africanos, eles faziam mulheres maravilhosas, roupas de seda, paisagem, e faziam um leão. Quando você olhava o leão era caricato, era esquisito. Tinha redondinho, parecia leão de desenho animado, sabe? Ficava esquisito e muito bem pintado, óbvio. Só que ele não tinha referência visual, né? Ele só, às vezes, conhecia alguma coisa através de uma gravura de outro artista. Sim, não é hoje que a gente vai lá na internet, coloca leão, ou coloca em inglês, coloca em outra língua e consegue aí catar muita coisa, né? O seu trabalho, ele tem várias, vamos lá, existe uma espécie de uma crítica, às vezes, social no seu trabalho. Você sempre pensa no conteúdo, né? Porque tem artistas que trabalham forma, tem outros que trabalham mais o conteúdo, não liga muito para a forma, e você trabalha os dois, a forma e o conteúdo. O conteúdo é muito importante para você. Existe uma crítica social aqui em algumas obras? Existe uma crítica social, uma crítica filosófica. Enfim, eu faço minha obra e eu crio um conceito do que eu quero passar com aquilo. Mas o mais importante é que cada um tem uma vida, tem um estilo, tem uma linha de pensamento, e cada um que vai olhar de uma forma diferente. Então, eu faço uma obra pensando em algo. Vai você que tem uma outra vivência, vai olhar e você vai ter uma outra sensação diferente daquela que eu passei. Essa parte eu acho bem interessante. Então, já teve quadro de eu querer representar alguma coisa e chegou alguém e falou, nossa, mas isso aqui está falando da moda, olha a roupa dela, a corrente no pé, ela está escravo da moda. Eu falei, olha, eu não tinha pensado nisso, eu tinha pensado em outra coisa. Eu gostei muito do seu trabalho, porque o meu TCC na faculdade foi de leitura de obras de arte. Eu adoro esse exercício de leitura, porque você aprende muito com o olhar. Às vezes, a aula de pintura não é só pintar, é olhar e observar. Né? Eu tive aula com o Alexandre Heider, quase não pintei, eu ficava observando ele dando aula para outros alunos, porque ali eu estava aprendendo muita coisa, como ser professor, como ser um artista. Você aprende muito. A obra também você observa. Por exemplo, as suas obras, não tem uma que não tenha uma língua, uma dupla conotação, um sentido, uma crítica embutida. Por exemplo, essa da mulher passando chapinha no cabelo aqui e com a Vogue ali do lado,
você, assim, a sensação tá. É óbvio que ela tá querendo ser igual a capa da revista ali, velho. É o Sim, universo da moda ditando regra para ela ali. E, sim. e aí você trabalhou nos dois, né, na forma e no conteúdo. E é muito difícil, né, você chegar nesse nível de técnico de aplicação da pintura e chegar nesse nível de imaginar, de construir todo esse processo e tal. É quase como se fosse os ateliês de 1500, de 1600, que tinha lá muita gente trabalhando, um fazia tinta, outro produzia, porque eles faziam todo um teatro, né, para poder fazer uma pintura. Você praticamente está fazendo isso aí. Eu gosto muito dessa parte. É uma parte que você tem que pensar bastante. E eu gosto muito de tentar, porque assim, eu percebo hoje que a técnica, às vezes, é menos importante do que a leitura da obra, do que o que a obra quer passar. E eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que tem que ser a união dos dois, tem que ter uma boa técnica, tem que ter tudo. E eu tento colocar isso no meu trabalho, né? Eu tento fazer um misto, né? E, e eu acho que você conseguiu, né? É, tô ainda besta aqui com o trabalho que você tem aqui, mas enfim, somos só meros mortais. Chegaremos nesse nível um dia, talvez em outro. Aí eu quero chegar em outro ainda. Eu quero chegar em Ah, níveis a melhores. gente não pode achar que tá bom. A gente tá sempre um copo pela metade. Nunca um copo vazio, nunca um copo cheio. Pois é, a gente tem que sempre estar olhando aqueles que estão mais acima para a gente tentar Tem, tem, caminhar. Eu vejo muito artista americano e falo, nossa, um dia eu quero chegar perto disso daqui, sabe? É e a você nossa maior fonte de aprendizado, né? e quanto tempo você demora para pintar para pintar mesmo? Você fez o modelo, tal, fotografou, tem a ideia, tá tudo certinho na sua cabeça, tal, começou a pintar. Quanto tempo para desenvolver um trabalho desse? Olha, varia muito, mas assim, eu não consigo pintar menos de um mês um trabalho grande, um trabalho bom, eu não consigo fazer em menos de um mês. Tá. Eu tô tentando rodear aqui você, porque é o seguinte: tem artistas que pensam assim, pô, que é o meu caso. Pra que eu vou ficar um mês numa obra se a pessoa vai querer pagar o mesmo valor no quadro que eu fiz em 2 dias? Então eu trabalho um quadro em 2 dias. Então, minhas obras, eu não dou. Você dá 100% no seu trabalho. Eu não dou 100% no meu trabalho quase nunca. Porque o mercado que eu vivo, eu não posso dar 100% do meu trabalho, porque seria mais de um mês num quadro e seria outros valores. Então, a conta não fecha. Eu não consigo viver se eu pintar, ficar um mês só numa obra. Eu preciso ficar 1 ou 2 dias numa obra, 1 ou 2 dias em outra obra, assim vai para poder viver, para poder comercializar e dar o meu melhor em 1 ou 2 dias. Eu tenho 2 dias para fazer um quadro. Pronto, é o meu limite. Claro que se eu fosse pegar um quadro, vou dar um exemplo da Santa Sé, né? A Santa Sé eu não conseguiria fazer uma Santa Sé em 2 dias, mas aí você tem que colocar um valor lá em cima e o nível de clientes que eu tenho, né? A faixa de preço média dos clientes que já conhecem meu trabalho não aceitaria o valor de uma Santa Sé que eu cobraria. Sei lá, eu ia cobrar 20 mil, não sei. Tô chutando aqui, nem sei se eu consideraria isso. Para poder trabalhar 20, 40 dias numa obra, só nela, e poder, né, pagar as contas, pagar aluguel, enfim, ter a vida lá sossegado. Como que você conseguiu chegar nesta é, plenitude de trabalhar sossegadamente um mês numa obra e conseguir viver bem assim, sem ter que fazer quadro de 2 dias? É isso que eu quero dizer, né? Você não ter que fazer quadro de 2 dias, que é o quadro barato para poder ganhar grana, não sei o quê. Porque assim, para você se dedicar num quadro de um mês, você tem que estar calçado, né, financeiramente. É. Como que você conseguiu chegar nesse nível? Na verdade, eu ainda não cheguei nesse nível, né? Nem nessa plenitude que você falou Ah, aí e tal. É, eu pego encomendas de trabalho que não são autorais, eu pego releitura, a pessoa vem com retrato, eu pego, mas eu nem sempre posto. Às vezes eu posto alguma coisa, mas eu tento postar só aquele trabalho que é 100% autoral meu. Mas tá. também pego trabalhos, às vezes é uma encomenda, às vezes da galeria. Ah, você faz esse retrato aqui do fulano? Faço, aí que eu faço. Mas, assim, eu montei, junto com o meu ateliê, uma loja de molduras.
50% do meu dia eu faço moldura, 50% eu pinto. Então, eu tenho a loja, das 8 da manhã a meio-dia, eu vou fazer moldura, vou cuidar da loja. Da 1 hora da tarde às 6, eu vou pintar. E vou só fazer isso. Por quê? É o que você falou. O meu trabalho, além de ser um trabalho demorado, é um trabalho de difícil comércio, né? Não é todo mundo que quer pôr uma cena de uma mulher com crânio na mão, né? Não é todo mundo que quer pôr uma cena mais pesada, ou esse que está aqui atrás, com a coroa de espinho e tal, porque o meu foco não é mais aquele foco comercial, não é mais aquele foco de deixar a sala bonita, Sim. de agradar o cliente de uma forma estética. O meu foco é que a pintura seja artística mesmo. Uhum. Então, quando eu passei para esse lado, eu sabia que ia ser difícil, que ia ser complicado. Então, eu falei, bom, então eu vou montar essa loja e vou trabalhar junto até um dia que eu consigo meter o pé na loja e ficar só com a pintura, né? Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo e trabalho para ele, que é o comércio lá fora, na verdade, né? Alcancei? Não alcancei. Mando um ou outro quadro para fora, de vez em quando, para uma exposição, alguma venda lá para fora, tal. Mas o meu objetivo é esse, entendeu? O objetivo como artista mesmo. Mas não tem essa vida mansa, não, ainda não. Não, é assim, eu só quero entender porque você tem que ter, por exemplo, no caso, a galeria, a molduraria te ajuda a Sim, sustentar, as encomendas te ajudam a se sustentar, e o trabalho autoral é o futuro, é o seu futuro. sim, é, Então você está investindo metade da sua vida no seu futuro, e a outra metade da sua vida para você viver. Porque assim, eu imagino, eu me imaginando nessa situação, eu não teria condições de fazer um quadro dessa dimensão, com essa qualidade, dando meu 100%, até chegaria. Eu criei esses dias aqui um quadro espírita, de orixás, enfim. E eu tive que criar um modelo 3D digital. Eu não peguei um modelo, peguei um modelo digital. Fiz o trabalho que você fez, mas eu fiz num software 3D. Eu peguei um modelo digital e tal. Depois só fui mudando algumas características, criei um trabalho aqui. Aquilo já me deu um trabalho, já fiquei 8 dias pintando aquele quadro, e 8 dias para mim é uma eternidade, entendeu? E assim, eu não, assim, a gente nunca dá eu nunca dou os 100%, porque assim, a gente como artista, a gente sabe o potencial que a gente tem, aonde a gente consegue chegar. E se eu der o meu 100%, vai ficar uma obra tão demorada e tão bem feita, aí você fala, pô, vou vender um quadro por 2.000, um quadro que eu fiquei 40 dias pintando por 2.000, porque eu já passei por isso, né? Uma vez eu fiz uma releitura de Rafael, uma Sagrada Família de Rafael, maravilhoso, que saiu nas bancas, um pôster enorme. Não sei se você lembra os pôsteres de renascentistas, de grandes mestres que saiu nas bancas há 20 anos atrás. Eu comprei aquele pôster, fiquei apaixonado por aquela gravura, né? Que era um papel, né? Tal. Falei, eu vou pintar esse quadro aqui. Pintei, fiquei 24 dias pintando um quadro na minha casa, lá nas horas vagas. Trabalhava de dia, à noite ia pintar o quadro. Então eu pintei. O quadro ficou maravilhoso, ficou idêntico, né? Até o inverno, eu não tinha essa noção, até o amarelado do verniz do quadro eu fiz na pintura, que eu não imaginei a cor natural que ele tinha feito na época. Eu passei uma necessidade tão grande na minha vida que eu vendi aquele quadro por R$ 200. Quer dizer, naquele momento eu falei, não, vai ser ao contrário agora, eu vou fazer quadro de 1 hora, eu comecei a pintar quadro em 1 hora. Fazia rosto indígena em 1 hora, que eu tenho até vergonha de ver as fotos de tão mal feito que era. Mas aí eu vendia aquele rosto por R$ 200. Eu fazia em 1 hora e vendia por R$ 200. Quer dizer, eu mudei. Por quê? O comércio de arte, né, te traumatiza, né? E você tem que ter bastante controle e autocontrole para poder lidar com isso, né? E você tá fazendo um caminho bem certinho, né? Planejado, né? Aqui eu me sustento e aqui eu me invisto. Eu tô me investindo aqui. Comigo eu não consegui, porque, imagina, eu ficar 20 dias, 30 dias num quadro, eu deixo de fazer aqueles quadros de 2 dias, né? Hoje eu demoro mais, demoro 2 dias para fazer um quadro e tal, ficar um pouquinho mais bem feito e tal. Mas, para mim, seria muito difícil pegar um quadro muito trabalhoso, sabe? Porque tem muita gente nas minhas costas, dependendo de mim, entendeu? Família grande e tal. E eu acho que, assim, você tá fazendo o caminho certo, né? E você tem muita encomenda? às vezes sim, às vezes não, né? Isso varia um pouco.
mas eu sempre tenho alguma coisinha para pintar, assim. Só que outro fato que a gente tem que tomar muito cuidado é para não deixar que as encomendas sobressaem o trabalho artístico que eu quero fazer e apresentar, porque senão você só faz encomenda porque você faz aquilo que te dá retorno instantâneo com mais facilidade do que aquilo que vai te dar um retorno a longo prazo, se é que vai dar, a gente não sabe o futuro. Então, é um outro cuidado que eu tenho que tomar, para não ficar só fazendo encomenda, encomenda, encomenda e esquecer aquele trabalho que eu acredito, aquele trabalho autoral, que eu uso a melhor tinta que eu posso, que eu pinto no linho e blá, 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 porque eu quero fazer com que o trabalho chegue ao ponto que eu quero, entende? Então, é outro cuidado que eu tenho que tomar para que as encomendas, assim como as aulas, sobressaem aquilo que eu coloquei de propósito, que é esses trabalhos, né? E nesses trabalhos, né, que você tem aqui, você só usa o melhor do melhor, né? Tipo, tinta só importada, linho, ou entra uma cor fixa aí, como é que é? Eu procuro o melhor que eu posso, não é o melhor que existe, né? Então, por exemplo, eu não uso uma Rembrandt, não vou usar uma Rembrandt. Pô, de repente eu ganhei um tubinho do amigo meu aí de Rembrandt, maravilha, jogo lá. Mas eu uso uma Winton, eu uso um verniz da Winsor & Newton, eu uso um pincel da Rosemary, um pincel da Tintoretto. Procuro usar o melhor material que eu consigo. Não consigo usar um linho belga, eu uso um linho alemão, que também é bom, e eu preparo o linho, faço toda a preparação, porque tem coisa que não dá para a gente, né? Já não dá para o nosso bolso, mas eu procuro fazer sim. E em nacional você não usa? Eu uso o Terra de Siena natural da Corfix, só uso Corfix quando eu preciso. Eu tenho um pouco de verde esmeralda da Corfix, mas quando acabar eu já estou com o tubo da Winton, que o verde esmeralda eu acho que tem uma pigmentação potente, não preciso ter uma pigmentação maior do que ele. Eu uso sim. Mas o que eu faço? Quando eu viajo, as poucas vezes que eu viajo, por exemplo, fui para Portugal uma vez, comprei só tinta. Aí fui para a Itália uma vez, comprei só tinta. Eu trago os tubos de 200 ml, guardo e isso dura, né? Quando acabar isso, aí vai bater o desespero. Teve Mas eu problema faço essa no avião, não? Passar o raio-x? Porque é um monte de tubo de metal passando lá. Eu já tive que abrir mala para mostrar espátula, tinta. Eu não tive problema, graças a Deus. Quando eu fui uma vez para a Argentina, eu trouxe uma cabeça de gesso grandona na mala, assim, falei, meu Deus, mas deu tudo certo. Graças a Deus, não tive problema. Sua paleta ela é reduzida? Você trabalha, você não tem essa coisa, não? Se tiver tinta cor pronta, você pega. Minha paleta não é super reduzida, mas eu também não tenho uma paleta muito extensa. Então, por exemplo, a paleta nacional, você pega, sei lá, o azul. Você pega o azul cobalto e aí você pega o azul ultramar, o azul cobalto vai ser o ultramar com branco e o azul Italo, não? hortênsia vai ser o cobalto com mais branco ainda, que é tudo a mesma coisa. Então, como eu estudei bastante pigmento, eu tento ter uma paleta que eu consiga todas as cores ali, entendeu? Mas não é tão reduzida, mas também não é muito extensa. Muitas cores Ó, eu não uso, não. tem uma cor que eu gosto muito da cor fix, que ele dá um sombreado, porque os meus quadros são muito quentes, né? São muito tropicais. É como se tivesse uma iluminação quente sempre na minha pintura. E eu uso muito o marrom de Garanza. Aí eu pego. Eu não uso. Aí o que eu fiz? Eu fiz o marrom de Garanza. Eu fui ler lá, né, atrás. Eu comecei há um tempo atrás, aí comecei a estudar os pigmentos e vi que o marrom de Garanza é uma mistura de indiano, alizarim e verde esmeralda. São tudo cores translúcidas com uma alta taxa de pigmentação que misturando tudo na quantidade certa você consegue fazer um marrom de Garanza, que é um marrom bem translúcido, né? Que aí você fala, meu, então eu não preciso mais comprar um marrom de Garanza, eu sei fazer ele. Então você começa o cobalto da Corfix é o ultramar com branco e mais um pouquinho de violeta. Coisinha de nada lá. Aí o hortência, para mim, é a tinta mais inútil que existe na paleta do pintor. Não existe. Para que você vai comprar as hortênsias? Ou aquele rosa, um rosinha claro lá, horroroso. Não sei para que você vai precisar de um rosinha daquele pronto. Você faz. Pega qualquer vermelho, sujo, branco, pronto. Aquele rosa tá pronto. Então tem umas cores assim que não entram na paleta, né? Tem algumas coisas até que eu não uso muito, mas alguns artistas usam para não ter que ficar fazendo, né?
Então, por exemplo, antigamente, quando eu comecei a pintar, eu só usava o verde Vessier, o verde Vessi. Nem sei como é que se pronuncia mais. Vessi. Eu falo Vessi, né? Sei lá. Vessi, né? Eu não uso mais. Então, eu meio que vi que o Esmeralda, Em terra. no nacional a Esmeralda, no importado é o Veridian, né? Iridium. É o rei dos verdes. Aí você chega em qualquer cor. Então, eu só uso esse. E, de repente, eu posso ter um outro verde, um verde cromo lá, para não ter que ficar fazendo mil misturas. É uma cor que eu posso Tá. pegar pronta ali. Mas Tu que é um grande mestre, me fala. Preto. Você tem essa mulher aí que tá atrás, tô vendo a foto, tem um fundo bem escuro, um marrom, sei lá. Você usa preto ou você faz o seu preto? eu não uso preto. Eu não uso preto por quê? Porque eu segui muito a paleta do Morgan e o Morgan não usava preto. Porém, eu acho que o preto, para algumas cores, é excelente, mas eu não uso, mas eu tenho vontade de usar. Mas eu me adaptei tão bem sem o preto que eu pinto sem o preto, entende? Mas eu acho que o preto é uma cor excelente. É que assim, o problema é você achar que tudo você pode escurecer colocando preto. E o preto ele serve muito para rebaixar cores, o preto com, sei lá, com amarelo limão, dá um tom de verde maravilhoso, e tal. Então você pode usar o preto que não seja para ficar escurecendo as outras cores. Eu Mas não esse, uso porque no mas começo esse, eu sofri para não usar. Hoje não faz falta. esse fundo aí, vermelho, verde e azul ultramar, o que você faz para deixar uma cor bem escura aí na ausência do preto? Azul da Prússia com alizarim, o que você faz? Pode ser o alizarim com o esmeralda, já chega no preto, ou se não, o Richard Schmidt, ele fala que onde você enxergar um preto totalmente intenso, essa cor ela vai ter uma tendência quente e não fria. Então, às vezes, eu faço muito uma mistura de azul ultramar com alizarim, com vermelho óxido transparente, por exemplo. Entendi. Ele dá uma cor bem intensa. Só que, assim, se você colocar transparência, ele perde a Cobertura. força. Então, Ele tem tem que vir que. talvez para uma veladura depois, uma cobertura mais líquida, vamos dizer assim. Sim. É aquela coisa, eu pinto por camadas, né? Não que Sim. eu faça muita camada, mas eu faço uma mancha geral ali, depois eu venho trabalhando. Então, por exemplo, eu posso fazer uma camada que eu sei que a que vai em cima vai me ajudar que aquilo fique o preto que eu quero. Você faz Então, uma isso base já me ajuda. preparatória, você faz uma cor Se escura que fosse não uma seja. direta, talvez é um pouco mais complicado você chegar numa cor direta, mas uma cor com camadas você consegue um pouco mais fácil, né? Entendi. E falando aqui de galerias, vamos falar de galerias. Inclusive, queria agradecer a Munira que te indicou aqui para falar com a gente da galeria Um Lugar ao Sol. Eu sempre fui meio crítico de galeria, porque eu já tomei muito na cabeça com galeria, porque raramente você acha um galerista correto, né? O normal, teria que ser o normal, né? Não é Sim. correto, não é mérito ser correto. Correto é a parte. Uma pessoa honesta tem que ser honesta sempre, né? Então, raramente eu encontrar pessoas honestas na minha vida. Encontrei uma, a Munira é muito gente fina. Muito obrigado se estiver assistindo. Um abraço. E antes de estar nessa galeria aqui, não sei se você trabalha com outras também. Como é que você começou com galeria? Você já começou com galerias top ou você já tomou umas invertidas? Eu, em um momento da minha carreira, eu falei, bom, eu vou tentar trabalhar com galeria. Então, eu pintei um figurativo, é, esse figurativo da moça com livro, da moça com rosa, que é bonito, né? Muito bonito, e mandei para algumas galerias, acabei vendendo alguns nus e tal, mas não emplacou, sabe? Não tive muito essa questão. Trabalhei com a Galeria da Munira, né? Tá. Um Lugar ao Sol. Só que, assim, o meu trabalho que tem lá não é o meu trabalho autoral, por exemplo. Tem algum trabalho autoral. Então, a Munira falou, eu queria uma deusa Temis, que é aquela da justiça, que tem Eu vi. o... Eu peguei e falei, não, vou fazer uma deusa Temis. Aí eu fui, montei e tal, original, totalmente original, não é cópia nenhuma tal, e montei. Mas, às vezes a Munira fala, tem um cliente que quer uma encomenda de tal jeito, você faz? Manda aí, Munira, que eu faço. Então, eu estou pintando agora um Delacroix para a Munira, né, que é a liberdade guiando o povo, né?
e tem um monte de gente caído lá no chão e tal. E, mas uma história legal com a Munira, por exemplo, a Munira, gosto muito dela, nossa, pessoa excelente, gosto muito. Ela me ligou uma vez e falou, nossa, eu estou vendo teu quadro aqui, tem um quadro aí, não sei se você chegou a ver, que chama Pérolas aos Porcos. E, Tem uma moça com violino, assim, tem bacana. uma árvore, tem um monte de porco, e ela está tocando para os porcos. Eu lembro que a dona Munira falou, nossa, mas eu gostei tanto desse quadro, esse quadro é lindo e tal, mas por que você não fez carneirinho em vez de fazer porco? Eu falei, Munira, eu entendo, né? A senhora tem um olho comercial, carneirinho é mais bonitinho, né? Mais Renderia muito fofinho, rápido, né? bem. Agora, porco, não é todo mundo que vai querer, mas o que conta a cena é o porco, não é o carneirinho. Então, é interessante porque você vê, ela tem, às vezes, um olhar comercial, isso é importante para o artista, né? Ela ajuda a guiar o artista, né? E, às vezes, o nosso trabalho não tem esse vínculo comercial. Você acha, Então, você acha que lembra seu, muito, quando fala da Munira, eu lembro desse episódio. você acha que o seu trabalho flerta com o surrealismo, não? Tem um pezinho ali ou nem? Eu acho que bem longe, sim, viu? Eu acho que sim. Você acha que se você Porque, acrescentar mais elementos, porque o seu trabalho ele tem uma coisa que é um trabalho limpo. O que é um trabalho limpo? Ele não é um trabalho com poluição visual. É um trabalho assim que você em 10 segundos você consegue perceber todo o cenário, entende tudo, tal. Pode não entender o conceito, mas entende a parte da pintura. Mas você acha que se você acrescentasse mais elementos, mais elementos, talvez pendesse para um surrealismo, né? Porque é muito difícil, né? A gente fazer um trabalho sem ter aquelas amarras do passado, sem ter uma referência histórica, tal, tal, tal. Então a pessoa olha e fala: isso aqui é um Rafael, isso aqui é um Barroco, isso aqui é um Ingres, isso aqui é não sei o quê, né? Porque a pessoa sempre usa referência histórica. E eu vejo esses trabalhos um pouco mais fora da casinha, né? Fora da caixinha comercial. Sempre me vem na cabeça o Salvador Dalí, que acho que foi Bosch e Salvador Dalí são um dos primeiros loucos aí da nossa história da arte. eu penso assim, que o meu trabalho ele não chega a ser um surrealismo porque ele não tem nada inventado. Não tem acho que tem um quadro que é um elefante com as pernas Sim. compridas, Uhum. tal, que coisa que não existe. O meu existe, mas, por exemplo, uma moça com vestido de festa vermelho não vai tocar para um monte de porco, Mas entendeu? poderia. Se ela quisesse, sim, mas eu acho que Não é não fora, aconteceria. não Então, é fora do real, né? O seu trabalho não é é pé no fora do chão, né? real. Entendi. Então, eu monto uma cena para ter um assunto, mas não chega a ser fora do real, mas também não é algo que aconteceria no dia a dia, né? Essa É, pessoa não ia estar com a coroa de espinho aqui, e essa aqui não ia estar com uma pessoa morta aqui e tal, entendeu? Mas, é. enfim, é para ter São, um conteúdo. são cenas teatrais, né? Às vezes, assim, não é que até. Não sei se me expressei bem, mas assim, Teatral mesmo, é, acho que sim. são cenas teatrais, né? Que parece que você está vendo um espetáculo de arte, né? Isso. Sim, tem alguma dramaticidade e tal, e tipo como o Caravaggio tinha uma dramaticidade enorme, apesar que eu nunca olhei os trabalhos de Caravaggio, mas ele é o rei Você nunca? do drama e tal. Não, Teve aqui em nunca. São Paulo, no MASP. Eu fui ver. Caravaggio e seus seguidores, eu fui lá, eu olhei, eu falei, eu sou um nada perto desses caras, velho. Os seguidores meu, só você ver os seguidores de Caravaggio ali, já tava, né? Enfim, tinha Foi acho que um ou dois fantástico. trabalhos só de Caravaggio lá, dele mesmo, mas é muito. Eu comentei outro dia aqui que, pra mim, quando eu vou num museu e vejo um grande mestre, eu saio meio triste, cara, porque você fala assim, às vezes é pra inspirar a gente, né? Tem que servir de inspiração, mas me dá tristeza saber que eu acho que quase nunca vou chegar naquele nível ali. Então, às vezes me dá uma certa tristezinha, sabe? Eu fico meio chateado. Aí me dá vontade de ir Nesse, embora. nesse mesmo dia que eu fui nessa exposição do Caravaggio, estava tendo também do impressionista, né, no Banco do Brasil. Aham. Foi na mesma época, tal, e no mesmo dia, e eu fui no do impressionismo. Eu não sou assim um grande fã do impressionismo, de Monet, Renoir, não.
Só que o impressionismo, na verdade, foi um período, né? E tinha artistas acadêmicos ali. O Henri Fantin-Latour, por exemplo, tinha um trabalho dele lá. Você foi no impressionismo ou não? Não, não foi. Tinha um trabalho desse Henri Fantin-Latour, eu não conhecia na época, né? Hoje é um grande mestre e tal. E tinha uma família chamada família Dolborg, não sei como se pronuncia. E assim, e essa sensação que você teve, eu fiquei na frente desse quadro, assim, eu fiquei de boca aberta e eu não acreditava. Eles estavam olhando para mim, tinha uma família olhando para mim de verdade, não era um quadro, não era uma fotografia, eles estavam de frente para mim me olhando. Eu saí de lá, assim, também, sabe, sem acreditar. Aí cheguei aqui na minha cidade, que tem meu quadro, falei, não, meu quadro está longe. E foi um dos únicos quadros da vida que eu estraguei, porque eu não consegui chegar onde eu queria e acabei estragando esse quadro meu. Mas tem quadro que mexe com a gente, com certeza. E você falar em estragar quadro, o que que você faz quando o negócio não tá dando certo? Tipo, você tem uma ideia, tá fazendo, vamos usar esse aí da mulher na moldura aí como exemplo. Tenho a ideia, vai ter uma mulher, eu tirei a foto, ela tá com uma coroa de espinho, não sei se você colocou na modelo a coroa de espinho, colocou depois, usou o manequim para ter a referência da sombra, tal. Algo não tá indo. O que que você faz? Você pausa, fecha lá, põe um pano preto no quadro, deixa guardadinho lá durante 15, 20 dias, depois volta ou você ataca? Então, por exemplo, essa da coroa do espinho, como que eu faço? Eu faço os elementos de cena também. Então, esse aqui eu fui atrás de uma madeira, de um galinho, deixei o galinho mergulhado na água até amolecer, fiz as curvas, fiz os espinhos, fui colando os espinhos, até fazer coroa mesmo da cena. Isso eu faço com todos os elementos de cena, eu produzo eles. Eu não sou desse artista que consegue encostar um trabalho, eu não encosto, entendeu? Eu faço, vou até terminar, tem que ficar bom e acabou. Você, Eu não tenho essa segunda opção, entendeu? Eu tenho que fazer. Não consigo pintar dois quadros ao mesmo tempo, não consigo cansar um quadro, encostar e pegar outro. É igual série da Netflix, vem começar uma e terminar, não vem com duas, três, que eu já não sei mais o que eu estou assistindo, os personagens. Meus quadros é assim, eu começo um e vou até no final, se tiver uma encomenda que aparece aí desesperado, eu falo, não posso pegar. É só depois que eu terminar esse, vai demorar 20 dias, vai demorar um mês, ou sei lá quanto tempo for. Eu compro a ideia, sabe? Eu sonho com o quadro, sabe? Eu não durmo direito, eu me infiltro muito nele. Eu pego uma foto, eu vou editar essa foto, eu vou produzir, eu vou passar um dia inteiro olhando. Aí fiz 100 fotos, um tá com a cabeça boa, mas não tá com a mão. Um tá com a cabeça com a mão, outro não tá com o pé bom, entendeu? Aí você vai, você recorta, você monta, você olha, você analisa. Então, eu não tenho essa opção de não vai dar certo. Já aconteceu, mas graças a Deus foi muito pouco, viu? Graças a Deus. quando sai errado um quadro aqui, eu olho para ele e falo assim: eu conserto no próximo. Eu arrumo no próximo. Esse aí alguém vai gostar, tá? E vai, né? Porque eu também pinto quadro para mim, né? 90% dos meus quadros eu pinto para mim. Eu pinto porque eu gosto. Eu não tenho necessidade, não são encomendas. Então, tem quadro que eu pinto e falo: esse quadro ficou muito bom, acertei. Fica 1 ano para vender, 2 anos para vender e não vende de jeito nenhum. Então, assim, e aquele quadro que você fala: meu Deus, que quadro torto. Vende no mesma semana, assim, instantaneamente. Então é muito louco isso aí. Mas quando às vezes Mas assim, eu começo a errar muito, falar: no próximo eu conserto. Vai, deixa pra lá. com certeza tem quadro que a gente gosta mais, quadro que a gente gosta menos. E no mesmo quadro tenho umas fases assim que chega num momento do quadro que eu falo, nossa, que bonito, eu sou o melhor artista do mundo. Já no outro dia eu falo, nossa, eu estou há 25 anos pintando e não consigo, não aprendi ainda. No mesmo quadro, em dias separados. Então, com certeza a gente tem disso, né? O que eu gosto no seu trabalho aqui são cores modernas, né? Essa mulher com essa calça pink aqui, sei lá. Puta, é muito legal, cara. É muito. Acho que a imagem já passou aqui várias vezes. Mas assim, é bem contemporâneo, né? Não é uma cor que você veria numa obra clássica, né? É legal você ter essa sacada de trazer cores contemporâneas, como o próprio amarelo e verde da bandeira do Brasil, para uma obra que é clássica. A técnica é clássica, mas o tema é contemporâneo, quer dizer, é uma loucura isso aqui, né? Sim, sim. Essa é minha esposa, na verdade, né? Alguns quadros aí é minha esposa. Que tá amarrada com a bola de É minha metal na esposa. perna. Sim, é minha esposa. Ela não tem vergonha, não,
se expor numa obra de arte? Não, ela tem orgulho, né? Essa é minha avó, tadinha, que tá aqui deitada aqui, se fingindo de morta, ela é minha avó, Ah, você tá de tá? brincadeira, que você fez a sua avó Não, deitar. eu uso a família também, eu contrato modelo e também, quando não tem modelo, né, eu Vó, uso. seguinte, só vai ficar igual uma cerveja, geladinha aqui em cima da mesa, quietinha. Não se mexe que eu vou fotografar a senhora. Eu vou pegar o lençol aqui do quarto. E é isso aí que você faz. Tem gente que acha estranho, vai tipo, vai simbolizar sua avó morta. Mas, gente, é uma Ela não simbologia, é a ela avó, não. aqui ela tá sendo uma atriz, um Com modelo. certeza, e ela gosta, ela fica feliz. Eu já fiz ela, tem um quadro que tem uma jovem, e no espelho é uma senhora idosa, é ela também, entende? Que legal, E a que gente vai, legal. contrata modelo, mas também pega a família, né, quando dá certo. A, a minha sogra é uma senhora bem, tem uns olhos bem fechadinhos e tal. Ela lembra um pouco uma indígena bem velha. Aí eu cheguei pra ela esse dia, dona Júlia, Menina bem velha, tomara que ela não escute eu falo isso as na cara suas dela, eu falei, sugestões. fica aí no quartinho, eu vou tirar umas fotos da senhora e eu vou fazer assim, uma senhora indígena, pintar uma indígena velha aqui, uma cabocla aqui, tal. Ela falou, tá bom. Aí eu tirei um monte de foto dela, aí isso faz uns 6 meses. Ela falou, e aí, meu quadro, você vai pintar quando? Quando você vai pintar eu? Quando que você vai me pintar? Eu falei, calma, que agora eu tô sem tempo, dona Júlia. Não me atazana aqui, deixa eu quieto. Aí eu fiz uma montagem na fotografia, assim, ela tava de roupa, lógico, né? Peguei, tirei no Photoshop toda a roupa, coloquei, pintei como se fosse uma indígena nua, né? Porque os indígenas não têm roupa. Falei, ó, dona Júlia, vou falar para suas filhas que a senhora tirou foto aqui, nua aqui para mim. Você não vai fazer isso, Jaime, pelo amor de Deus, não sei o quê. Mas assim, eu já usei já. Minha filha eu uso muito. Às vezes eu pego uma referência que tem releitura de obras que eu nunca vi na vida e a pessoa chega, pinta isso aqui para mim. Aí a pessoa pintou a mão que parece um chumaço de alface, assim, né? Assim, um alface. Aí eu olho para a pessoa e falo assim: será que eu vou falar para o cliente que não existe uma mão assim ou eu já mudo a mão? Aí eu vou, pego minha filha, ponho a posição, está segurando isso, está segurando aquilo, aí eu coloco a mão certa tal. Fotografo com uma tela branca de fundo assim, ó, tá vendo? Igual tá aqui. Isso. E faço todo esse projeto. Uma vez uma pessoa me pediu uma mão assim, com uma fênix no fundo tal. Fiz a mão do meu filho tal. A gente tem que usar essas coisas que a gente tem em casa, né? Nossos familiares para poder servir de modelo, né? Uma vez, Mão de obra fácil. uma vez um cliente chegou para mim e pediu um índio gordo comendo uma melancia. Falei, cara, onde que eu vou achar isso na internet? Não existe, né? Sim. Ele tem que estar numa oca comendo a melancia. Eu peguei, sentei num tronco, fiquei só de shorts. Minha mulher me fotografou porque eu sou gordinho. Só mudei a cabeça depois, coloquei a cabeça do indígena e era eu lá, todo gordinho comendo a melancia. E eu não tinha melancia, peguei um pano assim, fiz a posição certinha de uma melancia e fiquei segurando e pronto, pintei. A gente tem que ser artista duas vezes aí, né? Criativo. Eu também já pedi uma encomenda de um cigano, só que assim, ela falou tudo que ela queria, a cor da roupa, a cor do sapato, o jeito que ele estava. Falei, quer saber? Fui lá, quer ter uma camisa, coloquei e fui lá, era para colocar um corpo do cigano com a cabeça do marido, do ex-marido dela, essas Bom, encomendas que você não deve pegar nunca para fazer, e antigamente eu encarava, hoje, graças a Deus, não encaro. E fui lá e fiz uma foto minha também, rapaz, e vamos que vamos, né? eu tive que fazer um médico com asas de anjo. Aí ela me deu a foto 3x4 do médico, só isso. Falei, cara, e agora? Aí eu tive que catar um rapaz, um médico qualquer na internet, um modelo, tive que pegar as asas de anjo, depois só coloquei a cabeça lá e tive que fazer. Enfim, a gente aparece muita, ou aparecia muita coisa assim, né? Sim. Esses Frankenstein pra gente criar. Às vezes é o sonho das pessoas e a gente às vezes tenta executar, né? Às vezes não é o ideal, porque. Tinha Mas a um, gente tinha tenta, um né? cliente meu que mandou um quadro pra mim, que era dois ciganos, né? Ela com um filhote de onça ou de leopardo e um cigano assim com a camisa branca, mas tão mal pintado. Ah, a gente fotografou isso não sei aonde, numa cidade que a gente viajou, hoje você quer que você pinte esse quadro. Eu falei, mas mal feito desse jeito, vocês querem que eu pinte? É. Eu falei, não, tá esquisito tal. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que caçar a referência que o artista usou. Então eu comecei a me concentrar Não. na tela que o cara pintou,
Porque, assim, tava tão mal feita que tava difícil de... Eu descobri que o modelo do cigano era o Johnny Depp naquele filme lá, que ele era o Dom Juan, Dom Juan de Marco e tal, que ele tá com o Sei. rosto novinho, que ele tá parecendo um cigano com a camisa branca e tal. Eu falei, pô, é isso. Achei o referente, agora preciso da menina. Aí a menina, eu achei uma modelo, uma atriz brasileira, que era muito parecida. Fiz a montagem, falei, gente, peguei o animalzinho e tal. Falei, gente, olha, eu vou fazer assim, tá bom? Beleza, tal. Porque se eu fosse, né, usar a referência do quadro, que não sei o que, tal, que a pessoa viu numa cidade, que tem uma. Foi lá que pediram em casamento e tal. Pô, o quadro ia ser aí um Frankenstein, ia ficar muito esquisito, cara. E a gente tem que usar esses Sim. artifícios, né? Usar a internet ajuda muito, né? Quando não tinha internet, a gente Ajuda a sofria, hein? internet. Internet, Photoshop, hoje ajuda muito, né? Uma vez um advogado chegou assim, eu quero, não existia internet na época. Eu quero o quadro do advogado do diabo, do filme, né? O advogado do diabo, não sei se você já viu. Já. E atrás do diabão lá, do advogado chefão lá, tinha umas esculturas assim que elas começavam a se mexer, eram pessoas se pegando, tal, alguma coisa assim. Só que ele queria, antes de virar pessoa, só umas estruturas assim. Eu falei, meu, mas como é que eu vou fazer isso se eu não tenho fotografia, eu não tenho nada criativo? Eu tive que pegar o filme em videocassete, pôr a fita, pausar na TV de tubo. Eu coloquei um plástico assim, catei a canetinha, comecei a desenhar assim todo o modelo tal do negócio com a canetinha, tirei o plástico, aí eu já tinha um desenho para poder aplicar lá em cima. Aí aquele plástico eu deixei assim estiquei numa tela, né? Então ficou uma tela transparente com plástico. Eu ficava de longe, eu ficava para minha esposa, aponta ali. Aí eu sabia que ali era a ponta de um. E comecei a desenhar meio que como se fosse uma transparência num retroprojetor, mas eu usava a própria TV como tela. Loucura, cara, umas loucuras. E saiu o quadro, enfim. Hoje seria um dois, né? Você vem aqui, dá um print no filme e tal. Por falar em filmes, tem algum filme que você gosta de arte? São poucos, né? A gente tem poucas opções para assistir, né? Olha, eu assisto tudo que aparecer. Eu gosto muito do aquele, acho que é Incógnito, que chama. Incógnito. Acho que é um dos melhores, né? Eu gosto muito, né? Gosto muito. Mas é filme que fala do artista, eu gosto. Eu só fico um pouco cismado o quão aquilo é biográfico, não é, entendeu? Para a gente não achar que o artista fez aquilo e, na verdade, é só uma licença poética, mas eu gosto muito. Por exemplo, no Incógnito eles fazem branco com oxidado lá, oxida, não sei se é o zinco que oxida, ele tira o pozinho do branco e faz o branco de zinco, não sei se é isso que ele fez lá tal, mas é muito legal. Claro que é Hollywood, né? Tem muita coisa ali mas deve ter algum consultor, né? Alguém que fala, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo, Ah, tal. com certeza, com certeza. É muito legal o filme, muito bom. Por exemplo, eu gosto muito do Agonia e Êxtase, apesar que ali tem muita coisa idealizada, né? É, orientação sexual do Michelangelo não é citado no filme, enfim. Mas eu gosto muito porque mostra quão grandioso é a Capela Sistina que Michelangelo fez, né? É, vamos dizer assim, por isso que ele era chamado de divino, né? O Leonardo era o gênio e Michelangelo era divino. O nível que esse cara tava, né? Quais... Na verdade, a gente sente muita falta de mais filmes, né, biográficos. Tem tanto artista com tanta história, o próprio Caravaggio, apesar que eu já assisti filme do Caravaggio, tem uma história fantástica, né? E falta um pouco, né? Mas talvez é a mas assim, ó, demanda, né? você não acha que esses filmes eles pegam mais o roteiro dos filmes são mais focado em coisinhas romancezinho, bobeirinha e não focado na carreira do artista, porque assim, quem vai assistir o filme do Caravaggio quer ver talvez o Caravaggio pintando, né? E às vezes quase não tem. E aí você vai ver um filme de. Outro dia eu assisti um filme de não sei se era um impressionista, eu não lembro qual. Aquele que tinha os dedos todos deformados, como é que era o. Putz, eu esqueci. Renoir. Acho que era, se não me engano, era Renoir, não lembro. E o filme era focado em uma história mais de amor, disso, daquilo. Mudou a cena dele pintando assim. Quer dizer, pô, você vai fazer um filme. Vamos fazer um filme do Pelé? Vamos. Ele vai estar no restaurante comendo o tempo todo e só conversando. Pô, quem quer assistir o filme do Pelé comendo no restaurante? Quer ver o cara jogando bola? Quer dizer, quem quer ver o filme do Renoir se ele não tá pintando?
eles tinham que pensar um pouco mais na gente, né? Que é fã, vai fazer uma obra de um artista, põe um artista pintando, pô. Pouquinho, né? Eu acho que a gente é um público pequeno e não é tão interessante assim. Então não faz, não quer saber, né? Eu É. assisti na Netflix faz um tempinho, eu não lembro do nome do filme, é um filme argentino de um velhinho, de um senhor que pinta completamente mal-humorado, é, ferrados, quase sendo despejado e tal. Ele teve a brilhante ideia de fingir forjar sua morte. Eu E o galerista assisti. assistiu? Muito Assisti, depois ele texto. foge, fica escondido, né? Ele fica escondido, o galerista vendendo as obras dele como se as obras dele fossem. Putz, acabei de achar uma obra aqui dele, achei outra obra aqui dele, achei outra. E valorizando. Bom, e não vou dar spoiler, agora o resto, se o pessoal quiser, procura. É, é Mas muito assim, bom. é um mundo muito. Tem uma série na Globoplay, não sei se você já viu, que é o do Leonardo da Vinci. Eu tô curioso para ver, mas eu não quero me decepcionar, né? Porque você quer ver o cara pintando ou criando alguma coisa, você vai lá ver o cara correndo da polícia ou beijando alguém e tal. Essas bobeiras aí que eles colocam, né? Eu não quero me decepcionar, não sei se é bom ainda, eu pretendo ver. E é Eu não isso. conheço. Na Globoplay é Leonardo da Vinci, alguma coisa assim. Bom, Uhum. estamos chegando no fim da nossa conversa aqui, já foi mais de uma hora de bate-papo. Achei muito legal. Espero muito que você tenha gostado aí do nosso papo. Nossa, eu gosto. Muito bom. Se tem algum projeto para o futuro, quiser falar alguma coisa para finalizar a nossa conversa, o momento é agora. Não tenho projetos assim, além dos quais eu esteja executando, que é produzir e tal e divulgar meu trabalho, tentar chegar onde eu quero, tentar mandar para fora, tentar galeria, mais com o meu trabalho autoral mesmo. Eu segui a linha que eu tenho, não tenho nada assim, não tenho projeto de dar aula, projeto de fazer workshop, projeto de fazer vídeo, é de continuar meu trabalho firme, forte e conquistar aquilo que eu busco. Antes de finalizar aqui, eu só esqueci de questionar uma coisa aqui. Questão das redes sociais. Eu vi que você tem pouco seguidor no Instagram aqui. Você começou tarde ou você não gosta muito de postar? Eu não gosto, não é que eu não gosto muito de postar, você imagine, né? Quem demora às vezes um mês para fazer um trabalho e tal, você não tem conteúdo diário para postar. E eu não gosto de ficar postando muito coisas nada a ver. Tem gente que consegue ficar, dar uma pincelada posta, dar outra pincelada posta. E eu não consigo ficar muito enfiado postando muito, porque o Instagram eu acho que você precisa de ter conteúdo diário, né, para forçar as pessoas a estar sempre ali e tal. E eu posto pouco, na verdade. Na verdade, assim, eu tenho poucos quadros no Instagram, mas o que eu tenho de pintura, muita coisa. Mas eu só selecionei aquilo que eu defini que seria o meu trabalho, né? Entendi. Mas eu não tenho tanto conteúdo e tanta coisa para ficar postando. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma cópia. Eu não gosto de postar cópia, entendeu? Não gosto. Não, para mim, não acrescenta eu postar, entendeu? Então, acho que é por isso. É pouca postagem, sei Entendi. lá. A gente Bom, recebe aquilo que a gente dá, né? Então, eu dou pouco para o Instagram e talvez eu não receba muito também. só tenho a agradecer aí. Muito obrigado por ter dado esse seu tempinho aí para conversar com a gente. Foi muito bacana, gostei muito do papo. Espero que o pessoal que está em casa aí também tenha curtido. Desejo todo sucesso para você. Espero que venda muito suas obras aí no futuro, porque você merece. O trabalho é de excelência. Eu agradeço, agradeço a você, agradeço em nome de todo mundo, porque é muito bom. Por exemplo, eu, enquanto pinto, eu fico ouvindo os seus vídeos, fico ouvindo algum podcast de alguém que eu gosto e tal. Isso é muito bom. Às vezes a gente não consegue tirar, por exemplo, uma hora para ficar na frente do celular assistindo um vídeo. Mas enquanto você está pintando, você está curtindo, você está vendo, aí você para, vê a obra que aparece. Então, é um agradecimento que eu faço em nome de todos os artistas. É muito importante para nós, em todos os aspectos. Então, parabéns pelo seu trabalho aí. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço e espero que as pessoas curtam esses vídeos, que é para isso mesmo, é para você trabalhar ali, tá lá costurando, põe um vidinho lá, tá fazendo comida, fazendo um bolo, pintando quadro, vai escutando, vai vendo como é que é a trajetória do artista, porque o artista não é nenhum ser superior, não é um ser especial, é só uma pessoa comum que
por acaso, também cria obras maravilhosas. E é isso que a gente faz. E é que a vida do artista tem vários altos e baixos e cada um tem uma história para contar. E é isso que a gente traz aqui para o canal, tá? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o gostei aí no vídeo. Deixa os comentários aí o que você achou da obra desse artista fantástico. Se tem alguma pergunta, bota aí que ele responde. Se for para mim, eu respondo também, tá? Já sabe, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que gostem de arte e de cultura. Se você é a primeira vez que está aqui e não é inscrito, se inscreva, que sempre tem vídeos como esse. E nós vamos ficando por aqui. Abraços e até mais. Tchau, tchau. Fui!